Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Muito bom ter você por aqui. Eu peço que você que está acompanhando esse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos espalhar o bem. Compartilhe esse vídeo com seus irmãos, porque hoje, mais do que explicar uma passagem bíblica, eu quero trazer, já que a gente veio nas semanas anteriores falando sobre as pessoas lerem os livros dos santos, sobre as pessoas lerem os livros de espiritualidade dos santos. Aí é diferente, né? Porque um trata-se da biografia, o outro trata-se daquilo que ele mesmo disse sobre ou algum assunto específico, mas eu tenho até falado para o pessoal, não propriamente o teológico, né? Tipo, leiam a Suma Teológica. Se você está preparado para ler, ótimo, perfeito. Mas mais do que isso, veja a biografia de Santo Tomás de Aquino, né? Quem gosta dos livros de Santo Afonso Maria de Ligório, leia. Mas eu indicaria também ler aqueles livros que ele traz meditações para que nós possamos compreender melhor aquelas passagens bíblicas e aprofundar no mistério. Isso aí é muito importante. E é legal que você saiba, a partir de algumas passagens bíblicas, né? Porque este povo não partiu do nada, não tirou do nada as suas explicações, as suas análises, e isso está muito atrelado à Sagrada Escritura. Então eu quero trazer nessas semanas algumas passagens que às vezes o povo se incomoda ou fala algumas coisas estranhas, e talvez até, né, eu já tenha explicado aqui, mas por vias assim, a gente pega de um livro, pega de um padre, pega de um santo, junta tudo e você dá a sua explicação. Hoje eu não vou fazer isso. Eu vou dizer quem é que está dizendo. Então, se for um santo, ok, será. Se foi um pai da igreja, né, se foi alguém, né, um teólogo da época, assim vai ser explicado. Eu vou dar o nome e Então eu vou colocar a passagem, vou dar o nome e vou explicar. Quer dizer, vou ler o que ele disse. Eu não vou explicar o que ele está dizendo. Talvez se vier alguma palavra muito difícil, mas aí acho que não vai ser esse o problema. O que a gente vai fazer hoje? Nós vamos fazer isso outras vezes? Vamos, porque tem mais de uma passagem. E depois, é lógico, por fim eu vou indicar de onde vêm essas explicações. Tá bom? A minha intenção não é ficar aqui uma hora lendo e explicando, né, trazendo as explicações, mas ler o Evangelho. Então eu estou dando a regra hoje, nós vamos fazer na semana que vem já direto, tá? Eu não vou trazer toda essa explicação aqui para não desnecessário a gente se alongar tanto, a gente ficar focado naquilo que precisamos. Então vamos lá. O que se trata, nós vamos começar hoje com o capítulo 7. Capítulo 7 de São Mateus. Então você pega aí no capítulo 7, nos versículos 1 e 2. Só isso. É o famoso não julgueis. Ninguém pode julgar. A gente já falou sobre isso aqui. E já explicou que a coisa não é bem assim. Mas vamos devagar e vamos ler a passagem. A passagem diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Pois, segundo o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. O que é que os santos dizem sobre isso? Então, nós temos algumas explicações. Santo Agostinho vai dizer para nós o seguinte: como é incerta a intenção com que se procuram esses bens temporais para o porvir, podendo ser com coração simples ou dividido, oportunamente acrescenta aqui: não julgueis. Pseudo Crisóstomo, quer dizer, não se sabe, provavelmente não é o Crisóstomo São João, né? Então é um pseudo, mas a explicação parece que está muito boa. Até aqui expôs a consequência pertinente à esmola. Temos que lembrar que está no capítulo 7. Capítulo 7 de Mateus é o quê? É o encerramento do Sermão da Montanha, tá bom? Agora vai expor a consequência que diz respeito à oração. Essa doutrina é, de certo modo, parte da oração. E, para que a ordem da narração seja tal, depois de dizer perdoa-nos as nossas ofensas, acrescenta: não julgueis, para que não sejais julgados. Olha, fazendo a ligação daquela parte do Pai Nosso com esta parte aqui.
São João Crisóstomo, agora sim ele. Mas, se nos proíbe de julgar, como Paulo julga o fornicador de Corinto, 1 Coríntios 5, e Pedro acusa Ananias e Safira de falsidade, Atos 4, alguns expõem essa passagem no sentido de que Deus não proíbe os cristãos por meio desse preceito de corrigir os outros por benevolência, mas que cristãos desprezem cristãos por jactância de sua própria justiça, odiando e condenando a outros, muitas vezes partindo apenas de suspeitas, seguindo seu próprio ódio sob a aparência de piedade. Quer dizer, aqui ele está dando a nós o justo entendimento do que é que nós devemos julgar e como nós devemos falar e orientar os irmãos, né? Você julga o ato, você orienta o irmão. Olha que beleza que São João Crisóstomo aqui nos dá uma visão. Olha, mas isso foi feito por Paulo, foi feito por Pedro, então está todo mundo errado. Não, olha, presta atenção. Tem esse equilíbrio aqui, é maravilhoso. Mais uma vez, São João Crisóstomo. Por isso não disse, não faças parar o que está pecando, mas não julgueis, isto é, não te faças um juiz amargo. Corrige, certamente, mas não como um inimigo que deseja a vingança, e sim como um médico que aplica o medicamento. Você ouve um negócio desse aqui, não fica mais fácil? Agora você está entendendo que não é que não pode julgar nada, nem ninguém, né? Mas se você vai ser o juiz durão, vai vir do mesmo jeito, né? A mesma medida. Sensacional, né? Outro, pseudo, agora é o pseudo, não é o São João. Mas para que alguns cristãos não corrijam os outros desse modo amargo, convém as palavras que dizem, não julgueis. Mas, se deixam de corrigi-los assim, acaso obterão o perdão de seus pecados, porque foi dito, não sereis julgados? Quem consegue o perdão depois de um primeiro mal, porque não acrescentou um outro depois? Dissemos isto, pois, querendo manifestar que aqui não se trata de não julgar o próximo que peca contra Deus, mas do que peca contra nós. O que não julga o próximo pelo pecado cometido contra si, não é julgado por Deus em relação ao seu pecado, mas tem sua dívida perdoada, assim como ele perdoou. Então você vai vendo, são várias explicações e que elas vão se complementando, isso que é a beleza do negócio, né? E vai ficando mais claro o entendimento. Ó. São João Crisóstomo de novo. Ou de outro modo, não manda simplesmente que não se julguem todos os pecados, mas fez esta proibição àqueles que estão cheios de males e julgam os demais por coisas mínimas. Assim como Paulo não proíbe julgar simplesmente os que pecam, mas repreende os discípulos que se permitem julgar seus mestres, ensinando-lhes que não devemos julgar os que são mais que nós. Isso aqui é interessante, hein? Você já tinha ouvido alguma coisa nesse sentido? Acho que não, eu não. Eu não. Às vezes a gente lamenta um pouco. A gente tem padres muito bons, não podemos negar, né? A gente tem pessoas muito sábias, mas às vezes estas palavras sábias, estas belas palavras não ecoam. E aí eu não estou falando do que a gente está fazendo aqui, porque de certo modo a gente tenta fazer ecoar uma boa palavra, a palavra do Evangelho, a palavra de Deus, e aqui tem padres e tudo mais. Mas me parece que aquilo que realmente é inspirado por Deus, como essas palavras aqui, às vezes o mundo parece que segura, né? A gente não tem uma explicação muito clara. Mas vamos lá. Santo Hilário de Poitiers. Ou de outro modo, ele proíbe que se julgue a Deus em relação às suas promessas, porque assim como entre os homens proferem-se juízos a partir de coisas incertas, também esse juízo contra Deus é tomado a partir da incerteza, isto é, inteiramente repelido para longe de nós, para que, de preferência, mantenhamos uma fé constante, porque aqui não ocorre o mesmo que nas demais coisas, isto é, nas demais coisas o pecado se comete quando se julga indevidamente, aqui ao contrário, a simples emissão de um juízo já é início do crime. E aí temos ele, Santo Agostinho. E Santo Agostinho diz, ou de outro modo, julgo que aqui não se diz outra coisa senão que devemos interpretar no melhor sentido aquelas coisas que não sabemos com qual intenção foram feitas. Deus nos permite julgar aquelas coisas que não podem fazer-se com boas intenções, como as blasfêmias, os estupros e outras coisas parecidas, mas sobre os feitos duvidosos,
que podem realizar-se com boa ou má intenção temerário, é fazer juízo, sobretudo para condenar. Há duas coisas em que devemos evitar o juízo temerário. Juízo temerário, prestem atenção nisso. Isso aqui o seu padre fala, hein? Quando vem essa passagem ele fala, né? Quando não temos segurança da intenção com que se fez a coisa, ou quando não se sabe o que será aquilo que agora aparece como bom ou mal. Não repreendamos aquelas coisas que não sabemos com qual intenção foram feitas, nem repreendamos de tal modo ao que faz publicamente as coisas más, de modo que desesperemos da saúde espiritual. Olha aí, ele já está falando, cuidado porque isso pode te atingir. Não é? Pode causar-nos inquietação, o que diz o Senhor, e com a medida com que medirdes vos medirão também a vós. Se julgarmos com juízo temerário, haveremos de ser julgados por Deus de modo temerário? Ou, se medirmos com medida iníqua, Deus nos há de julgar com a mesma, com outra do mesmo tipo? Creio que com o nome da medida dá a entender o próprio juízo, mas isso se disse porque é necessário que a temeridade com que castigas o outro castigue a ti, pois muitas vezes a iniquidade não prejudica em nada o que sofre a injúria, mas necessariamente prejudica aquele que a comete. E Santo Agostinho completa. Alguns dizem, como pode ser verdade o que diz Cristo, com que a medida com que medimos seremos medidos quando castiga um pecado temporal com um suplício eterno? Os que dizem não consideram o que se diz a mesma medida, não por causa do mesmo período de tempo, mas por causa da sucessão do mal, sucessão do mal, isto é, que o que fez o mal sofra o mal. Ainda que aqui se possa entender mais propriamente aquilo que o Senhor falava naquele momento, isto é, sobre os juízos e as condenações. Portanto, o que julga e condena injustamente, se é julgado e condenado justamente, é medido com a mesma medida, ainda que isto não seja o que ele mesmo fez, pois agiu em juízo de modo iníquo e sofreu um juízo, o que é justo. Quer dizer, é lógico, quando fala a mesma medida, Deus não está falando que vai ser injusto conosco, mas que vai usar da mesma força, como se esse juízo fosse uma pancada que você dá, então a pancada vai vir do mesmo jeito. Por hoje é isso. Nós vamos dar uma continuidade disso na semana que vem e nós vamos falar daquela passagem que é a continuidade dessa, que é a trave no olho. Muita gente pensa, o que é a trave no olho, né? Então nós vamos trazer aquela parte de Mateus 7, de 3 a 5. Eu espero que você acompanhe comigo na semana que vem, assim como pôde ouvir as palavras dos santos, né, desta passagem, que às vezes é tão complicada de entender. Você viu aí até sobre o juízo temerário, de modo muito bem explicado, né? Mas ficamos hoje por aqui. A todos vocês, que Deus os guarde.